O presidente Lula sancionou a lei que amplia a licença e o salário maternidade quando mãe ou bebê ficam internados por mais de 2 semanas depois do parto. Nesses casos, o afastamento passa a valer por 120 dias a partir da alta, além do período já previsto antes do parto. A mudança altera a CLT e a Lei de Benefícios da Previdência Social, consolidando um entendimento que já foi aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito por Lula durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília. Doutora Daniela Zapata. Olá, Daniela. Boa noite e obrigada pela sua participação. Olá, boa noite a todos. Sou eu quem agradece. Doutora, essa nova lei, então, como a gente disse, estende a licença maternidade em casos de internação prolongada da mãe ou do bebê. Como que a gente pode analisar o impacto dessa mudança na prática, na rotina das empresas e, claro, também das trabalhadoras? Sim, a princípio, a grande preocupação acredito eu, do presidente em sancionar a lei, na verdade, é regularizar e tornar obrigatória para todas as regras que estavam sendo já imputadas judicialmente àquelas mães que ajuizassem a ação. Então, na verdade, essa internação não é qualquer internação hospitalar, então é necessário que se diga isso. Essa lei, ela autoriza a prorrogação de até 120 dias, né, a partir da alta hospitalar, desde que essa internação da mãe ou do filho, do recém-nascido, tenha origem na complicação após o parto. Bom, qual é o efeito disso para as empresas? Obviamente, as empresas elas vão passar por alguns efeitos que já passavam da licença maternidade, né? Elas vão, então, ter que ficar um tempo maior sem aquela empregada. E acredito que vão se adaptar como se adaptaram quando da concessão do afastamento, né, da licença maternidade de 120 dias. Doutora, além dessa questão do aumento do prazo, né, do tempo de licença, a lei também prevê que esse tempo de internação superior a 14 dias ele não seja descontado dos dias de licença. Mas como é que isso vai ser feito? Quem tem a responsabilidade de fazer essa comunicação e quem vai fiscalizar se essa comunicação está sendo feita de forma correta para o INSS? Bom, a regra, ela vai seguir a regra que já acontece quando dá licença maternidade. Quando a mulher se licencia na maternidade, ela faz o médico, entrega o laudo para a mulher, ela tem inclusive a escolha de começar a sua licença de 120 dias da data do nascimento do filho ou um pouco tempo antes. Então, como é que vai ser feita essa concessão? Primeiro, através do laudo médico, que ele precisa comprovar que a internação ela tem origem no parto, né, seja da mãe ou seja do filho, e isso vai ser entregue ao INSS. Quando a mulher, a empregada, ela sai de licença maternidade, ela entrega toda essa documentação ao próprio empregador, e é ele que faz esse envio da documentação ao INSS. Correto. Uhum. E essa mudança, na verdade, o que eu queria te perguntar é que a gente tem um problema sério em relação à licença paternidade aqui no Brasil, que é de apenas 5 dias, prorrogáveis em alguns casos. Como que a senhora vê essa disparidade, né? Nós acabamos percebendo que nesse período, por exemplo, em que a mãe tem um filho prematuro e que a criança precisa ali ficar internada e aí tem toda uma demanda emocional muito grande e de todas as outras questões que envolvem a vida neste momento, nessa fase, né? E aí o pai só consegue ficar 5 dias. Como que a senhora vê essa disparidade? Como que é possível ampliar os direitos para que, né, nesse momento tão complexo, as divisões possam ser feitas de maneira mais igualitária? Olha, essa prorrogação de 120 dias, no caso de internação da criança, ela tem até um fundamento até indiscutível, né? A preocupação aqui é a questão do aleitamento. Então, isso também é uma forma de fazer com que a mulher se sinta mais, eu não vou dizer nem confortável, né? Porque numa situação dessa não há conforto, mas que ela se sinta um pouco mais assegurada, né, juridicamente, inclusive com o salário maternidade, que ela pode ficar ali nesse período amamentando a criança que está internada. Quando ocorre o contrário, e aí então
mais razão ainda dessa licença ser custeada, porque a mulher não consegue trabalhar e o filho está lá hospitalizado. Se você me fizer essa pergunta também, se existem outros fatores, o fator principal também é o fator cultural, né? Nós temos aqui a realidade da nossa sociedade é que a mulher é sempre mais presente, a mãe se torna mais presente ali naquele âmbito familiar. Evidentemente, se houver qualquer problema em que a mãe, nessa situação, não consiga ficar ao lado do filho, pode-se requerer judicialmente que o pai consiga essa prorrogação da licença paternidade, o que já ocorre atualmente. Muito bem. Doutor, o que ainda precisa ser aprimorado na legislação trabalhista aí nesse sentido, hoje no Brasil, que a gente consegue visualizar que é possível ser feito sem uma discussão constitucional, por exemplo? Olha, como bem foi me perguntado, acredito que realmente a licença paternidade ela precisa ser melhor discutida. Eu não vou dizer que a princípio seja logo prorrogada. Infelizmente, como eu disse, culturalmente nós sabemos que existem inclusive pais que registram e mal conseguem ou mal dão suporte emocional e físico à criança, ao recém-nascido. Então, mas considerando se fossem, né, no mundo melhor, se essa situação acontecesse em números bem menores, poderíamos discutir sim a prorrogação da licença paternidade. Inclusive porque eu defendo muito que essa geração mais nova é uma geração muito mais ligada a essa questão da necessidade de uma relação emocional com o filho.